Olá a todos, todas e todes. Eu sou Oswaldo Baqueiro, professor da Faculdade de Veterinária e do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde também coordeno a Rede SUP, Rede Saúde Única em Periferias. Como vocês sabem, a saúde única está de moda. Isso traz oportunidades promissoras, mas também demanda posturas críticas, pois a concepção predominante de saúde única é bastante superficial, contraditória, antropocêntrica e colonial. Essa concepção predominante de saúde única está longe de ser uma teoria de saúde e, em boa parte, é uma forma de legitimar interesses de concentração de riquezas num contexto em que sustentabilidade, ou mais precisamente o greenwashing, está de moda. Por conta disso, na Rede SUP começamos a trabalhar na construção de uma teoria de saúde multiespécie, na qual o coletivo não é um mero agregado de indivíduos, o social é mais que humano, e a saúde de viventes não humanos importa não somente por compaixão ou pelo valor instrumental que possa ter para os humanos. Nesse esforço de construir uma explicação dos processos de saúde de coletivos multiespécies marginalizados e de acoplar a essas explicações teóricas a práticas explicitamente voltadas à desconstrução de inequidades, superando o assistencialismo, nos deparamos com a necessidade de teorizar a relação entre saúde e justiça para reivindicar modos de vida pautados no cuidado. Nesse vídeo eu não vou falar de SUP, de saúde única em periferias, ou vou fazê-lo muito tangencialmente. No lugar disso, sugiro que consultem as publicações disponíveis na nossa página www.saudeunicaemperiferias.com. Em especial um artigo chamado Saúde Única em Periferias, Biopolítica, Determinação Social e Campo de Praxis, e outro denominado Da Saúde Planetária Moderna à Promoção Decolonial da Saúde Única em Periferias. Nesses artigos já colocamos a saúde única em periferias como uma questão de saúde multiespécie, porém sem elaborar explicitamente essa relação entre justiça e saúde de viventes marginalizados. Tal elaboração é objeto de uma pesquisa em curso e nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias que fazem parte desse trabalho. Vou introduzir o percurso dessa pesquisa em geral, mas vou me limitar à síntese de algumas abordagens de justiça. Não vou conseguir chegar à explicação da principal conclusão e implicações dessa pesquisa. A razão disso é que eu não posso pular essa síntese das teorias de justiça que estou trabalhando, porque ela é a base da argumentação subsequente e o tempo não me permite trabalhar todas essas questões. Além do mais, há ainda alguns elementos a serem equacionados. Contudo, as colocações que seguem já vão permitir relacionar de várias formas a saúde e a justiça e futuramente vamos disponibilizar a pesquisa na íntegra. Dito isso, vamos lá. Os humanos interferem diretamente na saúde de viventes não humanos e de outros humanos, para bem ou para mal destes, por várias razões, entre elas compaixão, interesses econômicos, diversão, benefício próprio ou de terceiros, e também pela afinidade pela realização de procedimentos médicos, no caso de profissionais da área da saúde. Se a justiça também é uma razão para cuidar da saúde de viventes não humanos, trata-se então de uma obrigação particular. A justiça é uma categoria moral abordada desde diferentes perspectivas. O utilitarismo e o contrato social são duas tradições ocidentais de filosofia moral, de filosofia política altamente influentes, com marcadas diferenças, sendo uma delas o estatuto conferido
aos animais. E aqui eu vou usar animais como abreviação de animais não humanos. Das tradições ocidentais, o utilitarismo é o que mais tem contribuído ao reconhecimento dos animais sencientes como sujeitos de consideração moral. Na tradição do contrato social, os animais não são sujeitos primários de justiça. As obrigações de justiça para com eles são apenas derivadas da obrigação para com outros humanos ou são de outro tipo, por exemplo, deveres de compaixão. Por outro lado, a gente tem a abordagem das capacidades, que oferece uma teoria que desloca as fronteiras de justiça definidas na tradição do contrato social. A diferença desta considera os animais sencientes como agentes e sujeitos primários de justiça. Apesar de ser próxima e valorizar o utilitarismo nesse sentido, é na verdade mais um complemento ou extensão da teoria de justiça contractual formulada pelo filósofo John Rawls. Martha Nussbaum, a principal exponente da teoria de justiça baseada em capacidades, situa a sua abordagem em relação às tradições do utilitarismo e do contrato social para argumentar que se trata de uma alternativa mais adequada para lidar com 3 problemas não solucionados pela tradição do contrato social, a saber, a exclusão de humanos com deficiências, de cidadãos do sul global e de animais não humanos. Dessa forma, os animais sencientes ganham um novo destaque na teoria política ocidental. Em que, pese à influência da abordagem das capacidades, outras contribuições no âmbito da justiça multiespécie mostram a necessidade de ir além. Assim como a abordagem das capacidades complementa o contrato rawlsiano, ao tempo que reafirma sua conveniência para resolver determinados problemas, outras perspectivas multiespécies incluem e complementam a teoria de justiça proposta por Nussbaum. A consideração de outras formas de ser, vivenciar e sentir, a condição inexoravelmente relacional dos viventes, bem como as capacidades coletivas, exigem mais um deslocamento das fronteiras de justiça em torno de viventes pretensamente individuais e separáveis do resto do mundo. A capacidade de ter uma vida é contemplada por Nussbaum sem especificar em que consiste essa capacidade, a capacidade de ter uma vida saudável. Tal consideração abstrata tem o propósito de conferir generalidade à teoria de justiça. Contudo, há elementos em comum entre justiça e saúde que podem ser explorados sem perder a generalidade, para aprofundar as bases teóricas que fundamentam práticas na interseção de ambos âmbitos. Norma e capacidade são elementos comuns à justiça e à saúde, e é isso que eu exploro nessa pesquisa. A ideia básica da justiça, sobre a qual assentam teorias contrastantes entre si, remete à ideia de que um ser tem o direito de ser tratado de determinada forma e não de outra. Um ser deve ser tratado por outro de uma maneira condizente com o seu bem. Nesse dever ser reside a norma. Na abordagem das capacidades, a norma consiste em tratar a humanos e outros animais, principalmente os sencientes, de modo a garantir a oportunidade de exercer um conjunto mínimo de capacidades, espécies específicas requeridas para ter uma vida digna. Em relação às teorias de saúde, chama a atenção que uma das mais elaboradas, a proposta por Canguilhem, refira-se à capacidade normativa. Os viventes, mesmo os mais simples, não agem de qualquer forma. Eles se escolhem, têm preferência pelo que é compatível com a vida.
Assim é uma norma vital. Os viventes devem ser de uma forma e não de outra. E além de seguirem normas, eles têm capacidade de instituir novas normas para se adequar à dinamicidade do meio ambiente, não apenas se adaptando às exigências desse meio, mas transformando. Na saúde e na doença, seguem-se normas, porém diferentes. A capacidade normativa é maior no primeiro caso, e é isso que permite ao vivente saudável enfrentar e sair de processos patológicos nos quais as normas são mais restritivas. A capacidade normativa, ao ser inerente aos viventes de uma coletividade, impulsiona a variabilidade nos modos de agir e de se relacionar, afetando assim o meio ambiente de outros viventes e materializando transformações coletivas. Os humanos, com sua notável capacidade de interferir no meio de outros viventes, propiciam neles a instauração de novas normas para se adequar a essas mudanças, mas também propiciam processos patológicos em face da impossibilidade de adequação. As práticas de saúde são uma forma de interferir na vida de outros e também são um exercício normativo, pois se guiam por uma noção de saúde e prescrevem o que deve ser feito para ser saudável. A saúde única em periferias é uma expressão polissêmica com 3 conotações principais, referidas a coletivos multiespécie marginalizados. Uma delas tem a ver com o que é vivenciado, caso das capacidades que são realizadas, impedidas ou em algumas situações intencionalmente não exercidas. A outra diz do significado da saúde, de quem deve tê-la e do que deve ser feito para tê-la. A terceira conotação, práxica, articula a relação transformadora entre vivências e entendimentos. É uma praxis em que as ações são informadas pelo conhecimento dos efeitos patológicos da marginalização e os saberes são construídos a partir de ações contra a marginalização. Esclarecer a relação entre saúde e justiça multiespécie é indispensável para situar a saúde única em periferias, uma vez que esta advoga pelas relações justas entre humanos e entre humanos e outros viventes, para reparar os efeitos patológicos da marginalização. Com a intenção de contribuir a tal esclarecimento, é que estou realizando essa pesquisa para explorar a convergência de algumas normatividades que imbricam a saúde e a justiça. Mas como falei aqui, eu vou me ater a algumas concepções de moralidade e justiça. Para avançar no trato justo dos animais, nós vamos restringir seu escopo de interlocução às tradições ocidentais, principalmente pós-platônicas, reconhecendo que em outras doutrinas há considerações mais avançadas a respeito da relação entre humanos e outros viventes. Ela propõe a abordagem das capacidades como alternativa mais apropriada que a tradição do contrato social e do utilitarismo para os 3 problemas mencionados anteriormente: o dos humanos com deficiências, o da nacionalidade e dos animais não humanos. Aproximando-se com isso mais ao contrato social em termos teóricos e ao segundo, ao utilitarismo, no que diz à defesa dos animais sencientes. No caso das teorias do contrato social, ela considera principalmente a rawlsiana, por tê-la como a mais consistente. Falando um pouco do contrato social, deve-se ter em mente que é uma tradição que usa um experimento mental para derivar princípios políticos básicos, e no caso de Rawls, o que se requer para que exista justiça. As circunstâncias desse experimento fazem possível e necessária a cooperação entre humanos para obter vantagem mútua. Quer dizer, é um experimento mental, um artifício, e dentro dele
se estabelecem umas circunstâncias que, pela maneira que são formuladas, fazem necessária a cooperação entre humanos para obter vantagem mútua. Para Rawls, a primeira circunstância é que as partes desse contrato coexistem num lugar definido, sob condições de escassez moderada, e nenhuma separadamente consegue dominar a força unificada das outras. Na segunda circunstância, as partes possuem interesses e necessidades semelhantes, mas também diferenças potencialmente conflitantes. Então, é esse o cenário que ele cria para derivar princípios políticos, princípios de justiça. Essa abordagem de Rawls é procedimental. Ele assume que a partir de uma posição original justa, um procedimento adequado vai gerar necessariamente resultados justos. Imagina uma posição original na qual as pessoas são livres, racionais e moralmente iguais. E estão por trás de um véu de ignorância que lhes impede saber quais são suas habilidades, condição social e idiosincrásia. Por outro lado, essas pessoas sabem que na vida real as pessoas diferem nas suas habilidades e condição social. Desde a posição original, o desafio por trás desse véu de ignorância é estabelecer as regras de um contrato social para distribuir direitos, oportunidades e recursos. Em outras palavras, devem definir as regras do contrato, sabendo que podem vir a ser as partes mais desfavorecidas. O véu de ignorância, nesse experimento, representa a imparcialidade moral, ligada à ideia kantiana de que nenhuma pessoa deve ser tratada como um meio para os fins de outras. A partir desse experimento, Rawls deriva os princípios básicos de justiça, dando prioridade ao princípio de maior equidade equitativa, seguido em termos prioritários ao princípio de igualdade de oportunidade e pelo princípio da diferença. Esse primeiro princípio, o da maior equidade, diz que cada pessoa deve ter o mesmo direito ao mais amplo sistema total de liberdades básicas, compatível com um sistema semelhante de liberdade para todos. O princípio da diferença diz que as desigualdades sociais e econômicas devem estar, quando existirem, devem estar dispostas de modo que ambas as desigualdades sociais e econômicas são para o maior benefício dos menos desfavorecidos. E o princípio da igualdade das oportunidades diz que essas desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de modo que ambas são atreladas a cargos e posições abertos a todos em condições de justa igualdade de oportunidades. Então, o John Rawls ele desenvolve um longo e rigoroso argumento para chegar a esses princípios, mas eles são problemáticos para os três problemas apontados, e ele mesmo reconhece isso. E por outro lado, Nussbaum explica e trabalha nesses três problemas. Um das dificuldades do contrato social é que nessa tradição se equiparam os humanos que determinam o pacto com os humanos para quem o pacto é determinado. E os sujeitos primários da justiça são as partes do contrato
que representam cidadãos como eles, semelhantes a eles. Nas primeiras formulações da tradição do contrato social, as mulheres não eram consideradas livres, iguais e independentes, e ao depender economicamente dos seus maridos, não podiam figurar como partes produtivas capazes de contribuir num acordo de vantagem mútua, que é algo essencial nessa tradição. Ao equiparar por quem e para quem, condiciona-se a consideração como sujeito primário de justiça a capacidade de estabelecer os princípios do contrato e contribuir à vantagem mútua. Pelas circunstâncias de justiça assumidas nesses experimentos mentais, a consideração também se condiciona, entre outras coisas, à capacidade de impedir que uma das partes se torne dominante. Desses condicionamentos surge o problema da justiça para algumas pessoas com deficiências, para animais, e o da justiça transnacional. Cabe notar, no entanto, que negar o estatuto de sujeito primário de justiça a determinados viventes não exime a sujeitos racionais de deveres para com eles. Das obrigações de justiça entre as partes do contrato pode-se derivar o dever de tratar com caridade ou compaixão outros viventes. E tem uma filósofa, Kristin Korsgaard, que trabalha bastante a questão animal, que mantém que não há obrigações para com os animais, porque as obrigações derivam da reciprocidade entre seres racionais. Entretanto, ela argumenta desde uma perspectiva kantiana que, ao interagir com outros animais, os humanos devem buscar o benefício mútuo, permitindo que os animais vivam da forma que é apropriada para eles. Bem, passando agora a falar um pouco mais do utilitarismo, uma coisa que chama a atenção é que, ao não limitar a aplicação dos princípios de justiça a quem os estabelece, o utilitarismo consegue considerar humanos com deficiências de outras nações, bem como animais. Por ser uma tradição consequencialista, focada nos resultados, a moralidade de uma ação não depende do seu resultado. No utilitarismo clássico, as consequências certas são as que maximizam o prazer e minimizam a dor. Já no utilitarismo de preferência, promovem-se as consequências que favorecem os interesses ou as preferências dos afetados. Outra particularidade do utilitarismo é que os interesses, seja só o prazer, um conjunto de preferências, são fundíveis e agregados. Assim, as consequências de uma ação num grupo de viventes são somadas ou agregadas de outra maneira, e prescreve-se a ação que maximiza o valor agregado. A defesa dos interesses dos viventes, especialmente evitando a dor e promovendo o prazer dos animais sencientes, tem sido decisiva para melhorar o bem viver de muitos seres. Entretanto, há uma série de dificuldades com essa abordagem. Uma delas é a dificuldade para agregar coisas tão diferentes como a quantidade e o tipo de prazer, de dor e de interesses de membros de coletivos multiespécies muito diversos. Por outro lado, a fundibilidade das consequências justifica, por exemplo, o sofrimento extremo de uma minoria quando resulta de uma ação que gera prazer desprezível em cada vivente de uma maioria restante, mas agregadamente esse prazer supera em magnitude o sofrimento da minoria. No utilitarismo de preferências, entende-se que o prazer não é o único bem relevante, de maneira que a utilidade a ser maximizada
são os interesses dos viventes afetados pelas ações em questão. Entretanto, levanta o problema das preferências adaptativas. A satisfação de preferências moldadas pela falta de oportunidade e a opressão que reproduz injustiças quando as escolhas são condizentes com e legitimam a opressão, seja por medo ou desconhecimento das escolhas mais benéficas para si e para os outros. O problema se agrava em vista do condicionamento a situações opressoras, pois as preferências adaptativas continuam após aumentar as possibilidades de escolha. Pensem, por exemplo, nos animais que, após serem transferidos a lugares maiores e mais enriquecidos em termos sensoriais, cognitivos e sociais, permanecem com estereotipias causadas pelo confinamento em pequenos espaços. A diferença do contrato rawlsiano, que busca apenas princípios básicos de justiça, tentando interferir minimamente na liberdade dos humanos racionais e moralmente iguais, o utilitarismo é um tipo de concepção abrangente do bem, altamente demandante. Exige que as pessoas façam o que maximize a utilidade e aceitem isso como moralmente correto. Isso por outro lado, uma afronta à pluralidade, tendo em vista a existência de outras teorias morais, como as deontológicas, por exemplo, a de Kant, ou as aretaicas, baseadas em virtudes, que justificam outras concepções abrangentes do bem. Em outras palavras, a gente tem várias concepções abrangentes do bem, né? E querer impor uma por sobre as outras é problemático em termos de liberdades políticas. Bem, então esse é o contexto no qual vai se propor a abordagem das capacidades, né, como alternativa à tradição do contrato social, principalmente à proposta de Rawls, e como alternativa ao utilitarismo, no qual eu não mencionei, mas provavelmente vocês já devem ter entrado em contato pelo trabalho de Peter Singer, que é um filósofo que tem feito enormes contribuições para os animais sencientes desde o utilitarismo. Agora, essa abordagem das capacidades tem duas correntes interligadas. Uma delas mais voltada para mensurações comparativas de bem-estar em humanos e outra de base filosófica que explica a necessidade de garantir a oportunidade de exercer minimamente um conjunto de capacidades sem as quais não há como se ter uma vida digna. A primeira corrente, concebida pelo indiano Amartya Sen, inspirou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH das Nações Unidas. Por outro lado, Nussbaum tem sido a principal exponente da corrente complementar, que é uma teoria de justiça multiespécie. Portanto, aqui eu vou me referir ao trabalho dela, especificamente o que apresenta no livro Fronteiras da Justiça, Deficiência, Nacionalidade e Pertencimento à Espécie. A proposta de Nussbaum é consequencialista e se presta para lidar com os três problemas não solucionados pelo Rawls. Isso parece aproximá-la mais do utilitarismo do que do contractualismo dele. Entretanto, a abordagem das capacidades vale-se de princípios semelhantes aos usados na teoria de justiça de Rawls. E são princípios conflitantes com o utilitarismo. Por isso é colocada por Nussbaum mais como um complemento a essa teoria rawlsiana. Ambos autores valem-se do liberalismo político, do consenso sobreposto, de intuições sobre a dignidade e da inviolabilidade da pessoa.
As pessoas têm concepções diferentes sobre a existência, o bem e a finalidade da vida. O desafio político é governar em face a essa pluralidade. O liberalismo político e o consenso sobreposto buscam, respectivamente, uma concepção de liberdade e de base política compatíveis com tais diferenças. Daí surge uma das críticas à demanda utilitarismo de aderir à sua concepção abrangente do bem, pois existe pluralidade de concepções abrangentes do bem e, como eu disse, impor uma vai em detrimento das outras. A abordagem das capacidades, portanto, é uma perspectiva moral parcial, que diz somente do necessário para alcançar o liberalismo político e o consenso sobreposto. A dignidade, concebida intuitivamente, é uma ideia-chave na abordagem das capacidades. Os viventes com capacidades diversas para exercer atividades boas para si têm dignidade. E onde a dignidade falta, a justiça falha. Essas capacidades são fonte de princípios políticos básicos e, como no caso de Rawls, para Nussbaum, são os princípios políticos os que dão forma e conteúdo à dignidade numa sociedade livre e plural. A inviolabilidade da pessoa, que outro dos princípios que são semelhantes entre a teoria de Rawls e a de Nussbaum, está relacionada com o imperativo kantiano de tratar as pessoas como fins, não como meios para os fins de outros, de modo que o sofrimento de uns não pode ser compensado com o bem-estar de outros em cálculos de utilidade agregada. Por assim dizer, não dá para comprar o sofrimento de uns com o bem-estar de outros. Nussbaum não restringe a inviolabilidade aos humanos. Outros animais, enquanto sujeitos ativos com dignidade, também são fins em si mesmos, na teoria dela. Os animais humanos e não humanos, enquanto seres ativos que possuem bens plurais, têm o direito de persegui-los, sendo injusto impedi-los nessa busca. Porque têm direitos e a esfera da justiça é a esfera dos direitos, a justiça é multiespécie. A pluralidade de bens básicos, mais precisamente de capacidades, exige da justiça a garantia de todas elas, pelo menos no nível mínimo. Por isso, a abordagem das capacidades insiste no erro de usar apenas uma capacidade como medida de justiça, e no inapropriado de compensar deficiências de uma capacidade com o aprimoramento de outras. Em contraste com uma necessidade de cooperação para obter a vantagem mútua, descrita nas circunstâncias da justiça do contractualismo rawlsiano, a abordagem das capacidades, seguindo uma concepção aristotélica e marxista, vê os humanos como seres que se realizam nas relações justas com os outros, não somente os que estão em situação semelhante, como se coloca nas teorias contractualistas. Deve haver justiça para os mais vulneráveis, mesmo se isso não resultar em vantagem mútua. Então veja que aqui há uma diferença marcada entre essa proposta de Nussbaum e a de Rawls. Assim, frente a marcadas assimetrias de poder, como as existentes nas relações entre humanos e outros animais, as preocupações com a justiça ganham relevância ao invés de se tornarem secundárias. A influência aristotélica na abordagem das capacidades é decisiva para lidar com os três problemas não solucionados. O humano, como animal político, numa perspectiva aristotélica, além de moral e político, tem um corpo animal, ao qual a dignidade é inerente, já que esta não deriva só da racionalidade.
Esse animal político tem profundo interesse na escolha, incluindo a escolha de um modo de vida e de princípios políticos que a governam. Nussbaum diz que, enquanto animais políticos, seus interesses estão completamente ligados a interesses de outros ao longo de toda a sua vida. E seus fins são fins compartilhados. Porque são animais políticos, dependem de outros assimetricamente. E essa interdependência faz possível a compaixão, isto é, a consideração de que o bem dos outros faz parte do próprio bem. E como a interdependência é multiespécie, o incentivo da compaixão é decisiva para os humanos se relacionarem justamente entre si e com outros animais. Então, a compaixão vai ser, digamos assim, um instrumento-chave para alcançar essa justiça multiespécie na abordagem das capacidades, mas essa teoria não é derivada de concepções de compaixão. Além da compaixão, a abordagem das capacidades demanda deliberação cuidadosa para definir quais são as capacidades básicas de cada espécie, quais os seus níveis mínimos e quais as condições materiais necessárias para garanti-las. A formulação de uma lista de capacidades deve ter compatibilidade entre seus itens. Os níveis mínimos devem ser atingíveis, sem com isso levar a uma nivelação por baixo insuficiente para garantir a dignidade. A distribuição de recursos sem antagonizar uma capacidade com outra implica reestruturações sociais, políticas e culturais profundas. E mesmo com a devida cautela, há conflitos entre capacidades humanas e capacidades de outras espécies, assim como conflitos entre espécies não humanas, para os quais não se tem uma solução clara. Portanto, a revisão da lista de capacidades há de ser um exercício contínuo, sensível às necessidades de reformulação. Com isso em mente e como ponto de partida, Nussbaum estende aos animais sencientes uma lista de 10 capacidades inicialmente projetada para humanos, discutindo a pertinência e limitação de cada uma quando aplicada aos animais não humanos. Por limitações de tempo, eu não vou discutir essa lista de capacidades nem outros aspectos da teoria de justiça de Nussbaum. E como eu disse, também não vou apresentar outras abordagens de justiça multiespécie nem explorar a fundo a convergência entre capacidade e norma que imbrica a justiça e a saúde. Contudo, eu acredito que ao haver traçado essa parte inicial do percurso da pesquisa, vocês vão ter mais facilidade para entender por que o trato que damos aos animais e, em consequência, as ações que promovem ou danificam a saúde deles são uma questão de justiça. Para vocês terem mais familiaridade com a saúde única em periferias, como a SUP, então eu lembro dos 2 artigos que mencionei no começo, que estão disponíveis na página da Rede SUP, www.saudeunicaemperiferias.com. Vão ser as 2 primeiras publicações na seção de publicações. E nesses artigos vocês vão ver que a saúde única em periferias tem diferenças marcadas com o entendimento antropocêntrico que predomina na concepção mais difundida de saúde única. Nesses artigos vocês vão entender, entre outras coisas, porque é mais coerente falar de coletivos multiespécies marginalizados, ao invés de insistir em 3 compartimentos, humano, animal, ambiental, da forma que isso é feito, acaba reforçando o antropocentrismo e concepções fragmentadas, mesmo quando essa concepção se coloca como integral e holística. Lembre que o que eu apresentei aqui faz parte de uma pesquisa em curso,
né? O que ficou por fora foi a discussão da justiça multiespécie para além dos animais sencientes, assim como uma discussão, né, e uma problematização da centralidade dessa figura do indivíduo, né, que relega o coletivo a uma simples agregação de indivíduos. Essa figura do indivíduo, ela na verdade é bastante problemática, e a gente se valer de outras possibilidades, né, chegar ao coletivo por outras formas, né, sem desconsiderar agências dentro desse coletivo, traz muitas possibilidades para a promoção da saúde. Nessa pesquisa, eu estou trabalhando com a saúde como capacidade normativa, como eu mencionei brevemente, para engrossar as bases teóricas da saúde única em periferias como praxis orientada pela justiça multiespécie. Então, acompanhem lá a página da rede, e para quem tiver redes sociais, integrar, como que é, o Instagram, tem a @rede_sup, e bom, por lá a gente vai estar anunciando e disponibilizando a pesquisa quando estiver disponível na íntegra. Então, com isso eu encerro esse vídeo e espero encontrar vocês em outros momentos, quem sabe em outros formatos, para discutir estes e outros assuntos. Até a próxima.